Hoje vamos falar de uma pesquisa inovadora para o tratamento do diabetes. Trata-se de bactérias geneticamente modificadas para o controle da insulina. O estudo está sendo desenvolvido pela Unesp. Saiba mais sobre essa alternativa de tratamento para o diabetes agora no Saúde em Prática. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Sua deficiência pode levar a sérios problemas metabólicos, como o diabetes. Em algumas situações, as pessoas com diabetes terão que repor o hormônio para prevenir as complicações da doença e controlar a glicose. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara está desenvolvendo um novo método para o controle da insulina e, como consequência, para o tratamento do diabetes. Para conhecer essa pesquisa inovadora, conversamos com estudantes dos cursos de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e Farmácia Bioquímica. Vamos ver. O grupo, ele se chama Simbio Unesp Araraquara, ele é aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara e ele surgiu com o objetivo de aplicar os conhecimentos de biologia sintética e molecular nos problemas cotidianos e melhorar a qualidade de vida da sociedade. O grupo é composto por 12 membros e são 11 membros alunos de graduação e um professor orientador. A gente ainda tem auxílio de alguns outros professores da farmácia, que é a professora Kátia e o professor Klesley, e também alguns outros professores do nosso departamento de Bioprocessos e Biotecnologia, que é o professor Marcelo e o professor Jorge também. O grupo se reunia semanalmente, trazendo diversos temas para um possível projeto, como por exemplo, biorremediação em meio ambiente, produção de bioenergia renovável e novos tratamentos para doenças. Até que surgiu a ideia desse novo tratamento para diabetes tipo 1, que seria a criação de um produto que facilitaria a vida dessas pessoas e que tornaria o tratamento muito mais simples. Então, os membros eles são do curso de Farmácia Bioquímica e de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Sem o conhecimento da farmácia bioquímica, a gente não teria como saber das interações do probiótico no organismo. E sem a área da biotecnologia, a gente não teria como fazer as modificações genéticas necessárias para ele produzir a insulina, né? O diabetes ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não consegue utilizar satisfatoriamente da insulina que dispõe. Os pesquisadores da Unesp de Araraquara estudam desenvolver micro-organismos geneticamente modificados que, quando ingeridos, sob a forma de iogurte, são capazes de atuar no controle da insulina de quem tem diabetes. O novo tratamento proposto pelo nosso grupo baseia-se na utilização de alimentos probióticos, que nada mais são do que alimentos constituídos por micro-organismos que irão facilitar alguns processos da digestão do indivíduo. Esses micro-organismos são representados por bactérias como lactobacilos, bifidobactérias ou até mesmo por fungos, que são constituintes de alimentos que a gente ingere diariamente, como um iogurte, por exemplo. Esses alimentos probióticos, eles auxiliam na microbiota no aspecto de formação de uma resposta imunológica, por exemplo, o que é extremamente importante. Esses alimentos probióticos, eles são foco de estudos atuais, porque a microbiota intestinal é tão importante e complexa no indivíduo que ela é considerada até mesmo um órgão. Então, foi assim que atraiu a nossa atenção, justamente por essa importância dos probióticos e a influência que eles têm na microbiota intestinal, que é de suma importância para o indivíduo. A nossa ideia é utilizar um alimento probiótico composto por bactérias geneticamente modificadas que irão auxiliar a produção de insulina em indivíduos que têm dificuldade em produzir ou até mesmo não conseguem produzir a insulina, que são indivíduos portadores de diabetes tipo 1. São várias as complicações associadas ao excesso de açúcar no sangue, entre elas a cegueira, a insuficiência renal, dificuldades de cicatrização que podem levar a amputações, além de outras consequências com impacto direto na qualidade de vida.
O desenvolvimento de bactérias para o controle de insulina representa um avanço no tratamento do diabetes. O tratamento atual para diabetes baseia-se no uso oral de medicamentos, como o Glifage, que é o cloridrato de metformina, que é amplamente utilizado pelas pessoas portadoras da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é quando a pessoa produz insulina, só que essa insulina não consegue desempenhar o seu papel. Essa administração via oral, ela traz alguns desconfortos para o paciente, como por exemplo, efeitos adversos, diarreia, aumento das chances de desenvolver infecção urinária, hipoglicemia e aumento de peso. Além desse tratamento, existe também o tratamento para diabetes tipo 1, que é a diabetes foco do nosso trabalho, que é quando o indivíduo não consegue produzir insulina ou até mesmo produz, mas em quantidades ínfimas, que não são usuais. Então, nesse caso, atualmente o indivíduo é submetido a aplicações subcutâneas da insulina, que seja ela por via rápida ou por via lenta. Esse modo de administração traz bastante desconforto para o paciente do ponto de vista doloroso mesmo, porque dependendo da necessidade desse paciente, ele pode sofrer até mesmo 5 aplicações diárias. O nosso tratamento proposto pela Symbio Araraquara, ele traz esse diferencial, que o paciente não vai sofrer nenhum processo doloroso, ao contrário, ele vai... essa administração vai ser por via oral, através de um alimento probiótico, que é um iogurte. Ele vai estar ingerindo bactérias geneticamente modificadas que irão produzir insulina dentro da sua própria microbiota, e essa insulina vai ser produzida apenas em situações de excesso de glicose. Então vai minimizar os efeitos adversos encontrados na via oral com a administração do Glifage, por exemplo. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere como as bactérias com genes modificados podem agir no controle da insulina. É daqui a pouco no Saúde em Prática. As barrinhas de cereais podem sim ser consumidas tanto nos lanches da manhã quanto nos lanches da tarde. São alimentos leves, práticos, com conteúdo de cereais integrais, castanhas, frutas secas. A atenção deve ser dada às barrinhas de cereais com relação aos açúcares que elas podem conter e também ao chocolate. Então, sempre quando for adquirir as barrinhas, olhar o rótulo, verificar os ingredientes dessas barrinhas, e também tem a opção das barrinhas caseiras, que são mais saudáveis. Saúde em Prática está de volta, hoje apresentando um tratamento alternativo para uma doença crônica e grave, o diabetes. Trata-se de um projeto de pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara. A nossa equipe de produção foi conhecer os responsáveis pela iniciativa. Estudantes dos cursos de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, a professora Daniele Pedroli e a pesquisadora Kátia Sivieri. Vamos ver. Essas bactérias que são produtoras de insulina, elas precisam entrar no intestino da pessoa, do indivíduo que vai ser tratado. Então, ela vai ser ingerida, precisa passar pelo estômago e chegar viva no intestino, porque é lá no intestino que ela vai agir. Lá no intestino, ela vai precisar se integrar aos micro-organismos que já vivem lá, né? A chamada microbiota intestinal. O intestino é povoado por diferentes micro-organismos e essa bactéria precisa se integrar a esses micro-organismos. Uma vez integrada a esses micro-organismos, então ela vai ser estimulada a produzir a insulina de acordo com a ingestão de açúcar pelo indivíduo. Então, quanto mais açúcar for produzido, mais insulina for ingerido, mais insulina vai ser produzida. Essa insulina, então, precisa ser absorvida pelo intestino do indivíduo para que entre na corrente sanguínea e exerça a sua função. A administração dessa bactéria, ela vai ser feita por via oral.
Nós ingerimos todos os dias iogurtes, queijos, leites fermentados que contêm bactérias semelhantes a essas que nós estamos desenvolvendo. Então nós acreditamos que ela possa ser ingerida da mesma forma. Por exemplo, um leite fermentado feito, desenvolvido especificamente para portadores de diabetes, queriam consumir isso com uma certa periodicidade. Essa periodicidade a gente está determinando. Nós precisamos determinar qual é o período de fixação do micro-organismo, da bactéria, no intestino. Quanto mais tempo ele se fixar no intestino, então maior o intervalo entre as doses. Quanto menos tempo ele se fixar, então mais intensiva vai ser essa dosagem. Esta via de tratamento para o diabetes, em estudo pela Unesp, é um método inovador, prático e não invasivo. Vamos conhecer as próximas fases dessa pesquisa. Bom, nós estamos na fase de pesquisa em que a gente está avaliando a fixação do micro-organismo no intestino. Nós estamos usando um simulador para fazer isso, a gente faz todo o teste in vitro. Então, nós determinamos quanto tempo, qual é o tempo de residência da bactéria no intestino de quem vai ingerir isso, para saber se a ingestão precisa ser diária, se essa ingestão pode ser mais espaçada. Então, esses testes serão realizados todo no simulador do ecossistema microbiano humano. Esse simulador, ele na verdade, o princípio dele é simular o trato gastrointestinal, ou seja, simular o estômago, duodeno, colo ascendente, transverso e descendente. Todos os tempos de retenção que são semelhantes aos encontrados no corpo humano, volumes e tempos de retenção. Com isso, a gente consegue ter um resultado mais fiel sobre a interação entre o alimento, medicamento e a microbiota intestinal. Mas é importante ressaltar que ainda tem muita pesquisa até que esse produto possa vir a ser disponibilizado para a população. Nós estamos na fase de desenvolvimento do produto. Uma vez desenvolvido, caso ele se comporte da maneira prevista, ainda é necessário que se façam os testes clínicos para determinar de fato a eficiência do tratamento e principalmente a segurança desse tratamento antes que ele seja disponibilizado para a população. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que nos últimos 20 anos, o número de pessoas com diabetes quase quadruplicou. O cenário é preocupante, o que torna ainda mais relevante a pesquisa de uma nova forma de controle da doença. É hora da opção saudável. É muito bom saber que as coisas que você aprende dentro da universidade podem ser usadas para ajudar as pessoas em geral. Então é muito bom, muito inspirador saber que o que você está aprendendo você pode desenvolver e criar alguma coisa que pode ajudar as pessoas. Então o grupo está muito animado, muito articulado e a gente está tentando desenvolver o nosso projeto de uma forma que no futuro ele possa se tornar um produto que de fato ajude as pessoas. A gente está bastante feliz de poder trazer para a sociedade algum fruto da nossa pesquisa, da nossa graduação, que por a gente ser aluno de uma faculdade estadual, a gente recebe investimento da sociedade e a gente pensa no nosso grupo que a gente poderia retornar esse investimento como forma de alguma pesquisa, alguma coisa que pudesse ajudar a sociedade que está ajudando a gente. Saúde em Prática fica por aqui. Em nosso site você confere todos os programas já exibidos e também dicas para uma vida mais saudável. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!